Suzy Ovelha é a melhor amiga da Peppa, e isso é algo que nunca vai mudar. Mas sabia que a família de Suzy é cheia de mistérios bem chocantes? Papai Ovelha. A mamãe ovelha já apareceu em vários episódios, mas o mesmo não pode ser dito sobre o pai da Suzy. Ele nunca apareceu no programa nem uma única vez. Na verdade, o papai ovelha sequer é citado, como se nunca tivesse existido. Por isso, muitos fãs ficam se perguntando quem é o pai da Suzy e o que aconteceu com ele. Pela forma como todos os personagens do desenho se recusam a falar do papai ovelha, faz sentido imaginar que ele tenha falecido, o que faria com que a mamãe ovelha fosse uma viúva. Várias famílias evitam falar de entes queridos falecidos para não reviver memórias dolorosas. Mas, caso o papai ovelha esteja vivo, outra coisa que pode explicar a sua falta de aparições na série é ele e a mãe da Suzy serem divorciados. E, pela forma como nem mesmo a filha da família fala disso, o divórcio não deve ter sido nada amigável. Talvez os pais da Suzy tenham tido uma discussão feia que resultou no divórcio, e depois disso, o papai ovelha foi embora da cidade. Imagine só se a série confirmar que isso é verdade. Esse é o primeiro dos 10 mistérios que você precisa conhecer da família ovelha. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Apenas mulheres. Se o papai ovelha fosse o único homem desaparecido dessa família, poderíamos enxergar isso como uma coincidência. Mas a verdade é que todos os parentes da Suzy são mulheres. Nenhum homem da família ovelha apareceu em todos esses anos de série, mesmo que tenhamos sido apresentados a vovó ovelha e a Charlotte, a prima da Suzy. Isso não faz o menor sentido, porque a Suzy precisa ter tido um pai em algum momento para nascer, assim como precisa ter tido um avô, e também um tio por causa da Charlotte. Por que será que apenas as mulheres da família são vistas? Será que é apenas fruto do acaso ou tem algo mais sombrio por trás de tudo isso? Se o desenho continuar sem mostrar nenhum homem da família ovelha, vamos começar a pensar que os homens dessa família estão amaldiçoados a perder a vida muito cedo. Essa é uma teoria bem macabra, mas explicaria muito bem esse mistério. Cortar árvores. Na maior parte do tempo, a Suzy é uma garota bem normal, mas tem um episódio em que ela age de forma bem estranha. Estamos falando de quando a tartaruga da Doutora Hamster ficou presa em cima de uma árvore. Todos estavam tentando pensar em formas de tirar a tartaruga lá de cima, mas a única ideia que a Suzy deu foi cortar a árvore. Essa foi uma péssima ideia, porque isso provavelmente faria com que a tartaruga perdesse a vida na queda. Apesar disso, Suzy continuou sugerindo que alguém cortasse a árvore, mesmo após todos já terem negado aquela ideia. O pior é que ela continuou dando aquela ideia depois que outros personagens tentaram escalar a árvore e ficaram presos nela. Sim, a Suzy estava disposta a derrubar uma árvore cheia de pessoas que seriam machucadas com a queda, correndo até mesmo risco de vida com isso. Ela estava muito obcecada com essa ideia, como se isso a fizesse se divertir. Por que Suzy queria tanto cortar a árvore nesse episódio? E por que ela não se importou com a vida de ninguém? Será que ela sempre foi malvada desse jeito e apenas soube esconder isso da gente por vários anos antes de acabar se soltando sem querer nesse dia? Vamos torcer para que a verdade sobre Suzy seja revelada algum dia. Emprego. É até engraçado lembrar que a família ovelha quase foi embora de Peppa Tal. Em Suzy Vai Embora, a mamãe ovelha recebeu uma oferta de emprego no outro lado do mundo. Por isso, ela e Suzy se mudariam, o que deixou a Peppa muito triste. Imagine descobrir do nada que sua melhor amiga se mudará para outro país. Mas uma pergunta que o episódio não respondeu é: qual trabalho era esse? A mamãe ovelha estava totalmente disposta a abandonar todos os seus amigos para viver do outro lado do mundo apenas por causa desse emprego. Então, esse trabalho devia ser incrível e ter um salário de invejar qualquer um. A mamãe ovelha acabou perdendo essa oportunidade de emprego e foi avisada disso numa ligação de última hora. Deu para ver no rosto dela que isso a deixou muito triste. Que tipo de empresa faz alguém acreditar que vai conseguir um trabalho e muda de ideia quando ela está prestes a se mudar permanentemente para outro país por causa desse emprego? Pode acreditar, mamãe ovelha, foi melhor para você não ser aceita nesse emprego. Você também acharia incrível se os segredos da família ovelha fossem revelados em algum episódio de Peppa Pig?
Se sim, que tal comentar aqui embaixo #ovelha. Sair de Peppa Town. Por sinal, a mamãe ovelha ficou bem triste quando descobriu que não receberia esse emprego, e isso é natural, mas a forma como ela reagiu deu a entender que existe algo a mais nisso. Quando Suzy perguntou se aquilo significava que as duas ficariam em Peppa Town para sempre, mamãe ovelha respondeu que sim. Suzy, Peppa e mamãe Pig comemoraram, mas mamãe ovelha continuou em silêncio, com um olhar nada feliz. Isso não parece ser apenas decepção por não ter conseguido o emprego dos sonhos, mas também uma decepção por saber que não poderá se mudar de Peppa Town. Será que o que a mamãe ovelha queria mesmo era ir embora da cidade de forma permanente? Mas, se for o caso, qual seria o motivo para isso? Ela sempre foi bem tratada em Peppa Town. Alguns acreditam que o motivo para Papai Ovelha nunca aparecer é que ele trabalha no exterior. E se aquele emprego fosse permitir que Mamãe Ovelha se mudasse para o mesmo país em que o Papai Ovelha está trabalhando? Nesse caso, a decepção da mãe de Suzy seria ainda mais fácil de entender, porque ela tinha acabado de perder a chance de voltar a viver com seu marido. Mas tem algumas coisas estranhas sobre esse assunto. A mamãe ovelha parecia ter certeza de que aquele emprego seria dela e já estava se preparando para fazer a mudança. Por que a empresa ligou para ela do nada e disse que ela não conseguiria mais aquele trabalho? É como se alguém tivesse feito algo para impedi-la de conseguir aquele trabalho e sair da cidade. Tudo fica muito mais suspeito quando mamãe ovelha concorda que ela e Suzy vão ficar em Peppa Town para sempre. Ela claramente não está feliz com isso. Então por que está falando uma coisa dessas? Mamãe ovelha deveria ter dito que elas podem acabar se mudando algum dia, mas do jeito estranho que a mãe de Suzy disse sim, até parece que ela soube, na hora, que alguma pessoa misteriosa fez algo para tirar aquele emprego dela. Por isso, ela também pode ter entendido, depois da ligação, que jamais conseguiria fugir de Peppa Town, porque essa pessoa misteriosa fará de tudo para impedir isso. Amigo imaginário. Nem todo mundo sabe disso, mas a Suzy Ovelha tem um amigo imaginário que teve destaque em um episódio. O seu nome é Léo Leão, e por ser o amigo imaginário da Suzy, apenas ela conseguia vê-lo e ouvi-lo. Porém, um novo personagem foi recentemente incluído no elenco de Peppa Pig, Larenzo Leão. A semelhança dos nomes dele com o amigo imaginário da Suzy é bem grande, principalmente por os dois serem leões. E isso levou à criação da teoria de que Larenzo e Léo Leão são a mesma pessoa. E de alguma forma, o amigo imaginário da Suzy se tornou um garoto de verdade. Até porque o Léo Leão nunca mais apareceu na série. E isso é estranho, visto que as crianças costumam demorar para esquecer um amigo imaginário. Se ele tivesse virado realidade, muitas coisas seriam explicadas. Inclusive, o Larenzo Leão oficialmente tem pais divorciados, e isso diz muito sobre a própria Suzy. Afinal de contas, uma das teorias que falamos sobre o Papai Ovelha é a de que ele se divorciou da mãe da Suzy. É quase como se, para a garota, os pais estarem divorciados fosse o normal, e ela acabou refletindo isso na família do Larenzo, que também veio para a realidade de alguma forma. A diferença é que mesmo nessa situação, os pais de Larenzo estão presentes na vida dele, o que pode ser reflexo do desejo de Suzy de o Papai Ovelha ser mais presente na vida dela. Será mesmo que isso é verdade? E se for, como o amigo imaginário da Suzy saiu de sua mente e foi para o mundo real? Família rica. Você já percebeu que a família da Suzy tem muito dinheiro e nunca é dito de onde vem toda essa grana? A mamãe ovelha não deixa isso muito na cara, mas tem alguns episódios que acabam denunciando essa verdade, como quando está tendo um festival e a família ovelha fica numa tenda bem luxuosa, com televisão de última geração e banheiro. Esse cantinho era praticamente uma casa inteira. Também dá para notar isso quando a vovó ovelha se muda para a casa de Suzy e sua mãe, porque nós temos a oportunidade de ver os diferentes cômodos da residência e perceber que é uma casa bem grande para 2 ou 3 pessoas. Nesse mesmo episódio, Suzy fala que é muito fácil comprar coisas. Segundo ela, só é preciso clicar em um botão do computador da sua mãe. Ou seja, a mamãe ovelha deixa Suzy comprar coisas no computador dela. Apenas pais com muito dinheiro deixam os filhos comprarem coisas livremente. Mas como a mamãe ovelha tem tanto dinheiro assim? Vovô Ovelha. Como já deixamos claro, nenhum homem que faça parte da família ovelha apareceu até agora. Sendo assim, o vovô ovelha certamente se encaixa na lista de personagens que nunca deram as caras, mas que precisam existir, ou ao menos ter existido no passado.
Assim como Suzy Ovelha precisa ter tido um pai em algum momento, a mamãe ovelha também precisa ter tido um. Assim como no caso do pai da Suzy, o vovô ovelha nunca apareceu. Mas, se pensarmos bem nisso, pode ser que a avó dela tenha se mudado para sua casa justamente porque o vovô ovelha faleceu recentemente, já que pode ser perigoso para uma senhora de idade avançada morar sozinha em casa, principalmente depois de o amor de sua vida ter perdido a vida. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Charlotte Ovelha. A prima da Suzy, Charlotte, é outra personagem bem misteriosa. Afinal, a existência dela significa que Suzy também tem um tio ou tia, que seria o irmão ou a irmã da sua mãe. Mas onde é que esse parente está? Ele também nunca apareceu. Vamos torcer para que seja uma tia em vez de um tio. Se a irmã da mamãe ovelha for uma mulher, então ao menos haverá chances de ela aparecer em algum momento. Enfermeira. Mesmo sendo tão nova, Suzy já sabe no que quer trabalhar quando crescer. Ela deseja ser enfermeira. Não é à toa que a vemos brincando de enfermeira em vários episódios. Mas por que ela quer trabalhar com isso? Nós temos uma ideia de como esse sonho surgiu, e é meio triste. Pode ser que Suzy não tenha um motivo específico, mas também é possível que exista um motivo mais profundo para isso. Não é mistério que uma das possibilidades sobre o paradeiro do papai ovelha é a de que ele faleceu há alguns anos. E se ele tiver perdido a vida por conta de uma doença, levando Suzy a virar enfermeira para impedir que isso aconteça com qualquer outra pessoa? Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!